Nós andamos na contramão. Nós não cobramos, nós fazemos eventos grátis. E Douglas, quando nós dobramos o joelho, eu já tinha feito a lista de todas as grandes empresas de Angola que nós íamos pedir patrocínio. E no meu coração estava, alguma dessas empresas vai nos patrocinar. E você dobra o joelho e Deus diz, não peçam nada a ninguém. Tudo que vocês precisarem eu vou trazer na vossa mão. Nada é impossível para Deus. Quando Ele quer, as coisas acontecem. Agora, eu queria te perguntar, como é que foi a primeira música que se espalhou? Que eu vi algumas aqui que estavam com muita visualização, né? Muita gente vendo. Mas qual foi a primeira e como que aconteceu, assim? Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope podcast. Toda segunda-feira estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, onde a gente ouve testemunhos. Tem dia que a gente dá risada, tem dia que a gente chora, né? Tem dia que a gente aprende muito, tem dia que a gente é inspirado por aquilo que o Senhor está nos apontando para fazer, e hoje não será diferente. E eu quero já te adiantar que eu tenho certeza que o Senhor vai tocar você, vai te abençoar através dessa conversa aqui dos meus convidados. Antes da gente começar, eu queria só indicar uma leitura para você. O Jesuscope tem uma missão que é fazer você ler mais, né? E eu queria te indicar o meu livro, Olhe para Jesus. Você sabia que você é resultado de tudo que você olhou, para onde você olhou, para quem você contemplou, para quem você admirou? E eu queria te dizer que tudo isso te formou ou às vezes nos deformou. Infelizmente, algumas figuras da nossa vida nos deformaram. E só tem um jeito de viver uma verdadeira transformação. É fazer o que o autor de Hebreus diz: fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé. É só se a gente tiver uma vida olhando para Jesus, fascinado por ele, que nós vamos ser transformados de glória em glória à imagem dele. Essa, na verdade, é a mensagem do Jesuscope. Tudo que a gente faz é para isso, para deixar você mais parecido com Jesus. E a forma mais poderosa é a contemplação, é o olhe para Jesus. Ele vai te ajudar muito nessa jornada, vai fazer você entender melhor isso e o como gastar sua vida olhando para Jesus. Beleza? Então, vou deixar o link aqui, pede o seu, que a gente envia para você aí. Vambora? Podcast de hoje. Nair, obrigado. Você está aqui. Raquel, muito obrigado. Obrigada a nós. Muito bom recebê-las aqui, viu? Amém. E vocês estão há quanto tempo no Brasil? Estamos desde o dia 3. 3 de setembro. Já vai aí para uns 15 dias já que vocês vão. Muito bom. E fazendo um tour aí pelo Brasil. Ainda não foi a tour é em novembro. Mas tendo a oportunidade, né, de ministrar e ser ministrada. Né? Isso é muito bom. Então vocês vieram para algumas igrejas na Expo, foram fazer uma gravação lá, né, na Lagoinha, você disse? Sim. Nós, o primeiro evento que nós atendemos foi São Luís. No dia 6. Prefeitura, São Luís, no dia 6. Tivemos a oportunidade de estar com o pastor Anderson Freire, Fernandinho, Isaías Sai. Que legal. Foi muito bom. Depois nós voltamos, no dia 10 teve a gravação do DVD do pastor Marco Freire, Aline Barros, Fernanda Brum, Anderson Freire novamente. Que legal. Xande Lemor, dos Estados Unidos, sim, nós. E Ana Clara Rocha. Que legal. Agora, não foi a primeira vez que você esteve no Brasil? Foi. Foi a primeira vez dessa? Sim, foi. É mesmo? Olha só. Porque online, né? Você já tá tanto no Brasil. E foi a primeira vez que você esteve aqui. Amém. Foi a primeira vez que eu gosto muito de fazer uma pergunta para começar, que é: como que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Você já vem de uma família cristã, que já estava na igreja e tal, ou você é a primeira da sua casa? Como é que foi que Jesus encontrou você? Não venho de uma família cristã, ou não vinha, porque hoje a minha família é cristã, né?
não vinha de uma família cristã e como qualquer família que não tem Cristo tinha muitos problemas na minha família, né? Então, por conta de alguns problemas e algumas situações, Jesus já falava comigo. Eu sabia que Jesus já falava comigo, mas eu também não sabia, então não sei como explicar. Sei. Porém, eu sabia que Deus queria que eu cantasse para Ele. Eu já tinha um talento assim para cantar. Mas você diz desde criança, você já sabia? Desde criança, desde que eu descubro esse talento para música, de alguma forma eu já sabia que Deus queria que eu cantasse para Ele. Só que vou recapitular. Eu, quando mais nova, gostava muito de dançar. Nós temos lá em Angola um estilo chamado kuduro. Então eu gostava muito de dançar kuduro. Então eu tive a oportunidade de ir num estúdio com o meu primo que cantava kuduro. E eu fui lhe acompanhar, porque foi no meu bairro que ele foi. Quando nós fomos lá, os estúdios eles têm horário, né? E ele cantou as músicas que ele poderia cantar para gravar, mas ainda sobrou um pouco de tempo. Então, o DJ que nos levou lá, que era muito amigo do meu pai, compadre do meu pai, que já é falecido, que é o tio Nelinho, ele disse, olha, agora também entra, vai cantar, ainda tem hora. Sobrando tempo? Eu disse, não, eu não sei cantar, eu só sei dançar. Não, canta alguma coisa. Eu disse, eu sei cantar, mas não sei cantar kuduro. Não vou cantar kuduro. Eu disse, pode cantar o que quiseres. E lá eu cantei uma canção que eu havia escrito. Eu acho que aí nós estamos a falar de uns 12 anos ou 11. Ok. Ou 10, não sei muito bem. Mas quando eu cantei aquela canção que era sobre a discriminação na escola, ele gostou e ele disse assim no meu pai, olha, Anaí não foi feita para cantar kuduro, investe na Anaí que ela tem voz mesmo para cantar. Aí o meu pai pegou, de uma forma assim engraçada, mas meio que me proibiu de ouvir kuduro. Porque kuduro é um estilo assim diferente, tá? Envolvente? Envolvente. É muito parecido com o funk brasileiro. Entendi. Em Seria termos de esse paralelo. mensagem, imagem, identidade. Então tem toda uma sensualidade, tem todo um... Exatamente. Agora até tem muito mais sensualidade do que antes, né? Sim. Pronto, então... Eu já tô assim meio com sotaque brasileiro. Pronto. E o meu pai me deu alguns CDs. Alguns CDs de cantores seculares, mas que aos olhos dele cantavam muito bem. E cantavam muito bem. Ele deu-me André Mingas, Rui Mingas, são angolanos. Deu-me também brasileiros, como Paula Fernandes, Maria Gadu. Então ele pegou a galera que... Deu-me também americanos, Adele, álbum 2010, 2011. E ele mirando essa questão de você se desenvolver em cantar. Eu acho que também, de alguma forma, não sei, né? Mas acho que foi Deus também. Sim, lógico. Adele, Alicia Keys. E aí eu comecei a gostar muito de música. Alguns álbuns eram no computador e o físico era da Paula Fernandes e era de André Mingas e Rui Mingas. Aquilo me fez se apaixonar de verdade por música. Que eu depois comecei a gostar tanto de música que o meu passatempo era ver American Idol, X Factor, programas assim de gênero. E sonhar em um dia lá. Sim, eu queria Sim, né? ser uma Beyoncé, uma Rihanna. Nunca Muito me bom. olhando assim como alguém que vai cantar para Deus. Não. Sim. Então comecei a gostar muito de música e comecei assim a ganhar um gosto por escritura, né? Composição, Sim. canto. Mas sempre assim, né? Sempre a minha mãe me fala, tá fazendo barulho. O meu pai fala, deixa lá a miúda cantar. E assim, né? Até que eu tenho a oportunidade de, pelos problemas que a minha casa enfrentava, a tia do meu pai diz que nós tínhamos que ir à igreja. Pelo menos as netas dela tinham que ir à igreja, que éramos já nós. E eu vou para uma igreja pentecostal, que por acaso foi a igreja em que eu fui batizada, conheci, que aperfeiçoei-me com o Senhor, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi que as irmãs cantavam e não tinham vozes como da dele, como da Alicia Keys, como da Paula Fernandes, como da Maria Gadu. Mas eu sentia algo dentro de mim.
E foi assim, porque o que é que eu estou a sentir? Por que é que eu estou a sentir isso? Elas nem cantam tão bem. E pronto, eu lembro que eu estava sentada um pouco no fundo da igreja, dada a parede, né? E eu olhei para ela e falei, uau, né? Eu sei que eu sou pecadora, porque todo mundo que vai na igreja tem a percepção que as pessoas são muito santas, né? Sim, que é um lugar para santo. Sim. Disse, eu sei que eu sou pecadora, mas se um dia tivesse a oportunidade de cantar para ti, Deus, eu gostaria que todo mundo que me ouvisse sentisse isso que eu estou a sentir, né? E daí foi uma busca, consegui perceber o que é que eu estava a sentir e o porquê que eu estava a sentir, e também o desejo de fazer quem me ouvisse cantar para Deus sentir a mesma coisa, né? E depois o que aconteceu? Algo que eu conto sempre quando eu conto a minha história. Antigamente nas igrejas, hoje já não tem muito. Perguntavam, quem tem um testemunho, levanta a mão, quer ir cantar, né? Eu levantava a mão, acho que foram os 4 domingos. E sempre alguém ia antes de mim. E na minha vez já não tinha mais disponibilidade. E eu lembro que, num dia que eu não levantei a mão, o irmão disse, olha, sempre que ela levanta a mão, alguém vem antes dela. Irmão, hoje vem, tipo, eu. Sim, você vem. E o primeiro louvor que eu cantei na igreja foi Os Sonhos de Deus, Ludmila Ferber, né? E aí foi assim. Então, E como é que você sentiu nesse dia, assim? olha, aquilo virou uma, vou dizer, espécie de cultura. Sempre que eu cantava, alguém profetizava para mim. Sempre. É. Naquela fase, né? Mas foi um longo período. Eu estou a dizer, tipo, uns 3 anos. Quem fosse para a igreja, eu ministrasse e profetizava, olha, o Senhor vai te levar em grandes lugares. Eu vejo o Senhor dar nações. Eu vejo o Senhor acionar o teu nome. Eu vejo você a pisar em lugares que você nunca imaginou. Que para mim era uma grande loucura naquela época. E depois até eu pela minha imaturidade, eu fazia gozo assim dentro de mim. Eu zombava daquilo que estava a me falar, né? Porque parecia impossível. Sim. E eu lembro que ali eu comecei a perceber que Deus queria algo muito sério comigo. E eu ainda não queria, porque eu era muito nova. Estou a falar dos meus... Estou a dizer álbum de 2011, 2010 da dele. Então, estou a dizer de 12 anos, estou a dizer de 13 anos. Era muito nova, eu queria tudo também que me era apresentado, a fase da adolescência. E eu comecei a perceber que Deus queria algo muito sério comigo. Até que um dia estava muito triste por motivos muito pessoais. E eu fui assim, dobrei o joelho no quarto. E eu senti Deus a falar comigo. Se você fizer o que eu quero, eu vou fazer o que tu queres. Que era a conversão, né, da minha família. Uau. E engraçadamente, Deus disse, se fizeres o que eu quero, eu farei o que tu queres. Mas eu já sabia que era cantar para ele. Você sabia que era isso que ele estava te pedindo? Sabia. E eu disse, tá bom, eu vou fazer o que tu queres. Naquele dia. Eu acho que foi naquele dia que eu batizei meus 13, mas eu me considero conversão 17 e 18. Mas naquele dia, os meus 12, quase 13, eu considero que foi assim o meu encontro com Deus. Foi algo que eu não consigo explicar, mas naquele dia eu sabia que eu dei algo a Deus que eu depois me arrependi. Por que eu aceitei? Porque foi um caminho E por sem quê? volta. Por que você se arrependeu depois? Me arrependi porque cristianismo é muito sério. É. E por um momento de colapso emocional, eu disse, tá bom, eu vou fazer. Mas depois eu falei, meu Deus, o que eu falei? O que eu escolhi, né? Porque Mas eu estava muito confusa. Você chegou a cantar fora, assim? Para o mundo? Isso, assim, é. Você chegou a ter oportunidades? Não, entendi. Cantar para o mundo, o que eu considero é, tipo, cantar ainda as músicas seculares. Sim, mas eu de digo alguma assim, forma, de com os primos. se apresentar em algum lugar? Não. Okay. Não. Nem isso Deus permitiu. Deus é bom. Muito bom, né? E pronto, eu comecei a ver a seriedade daquilo que eu tinha aceitado. E era uma coisa que por mais que eu tentasse negar, por mais que eu não quisesse aceitar, não tinha... Parece que já estava carimbado, selado, né? E foi assim. Foi assim. Uau. Isso é muito louco que Deus faz, né? E a gente ouvindo você citou essas profecias, né? Deus usando pessoas para chegar pra gente e falar, olha... eu lembro que no início do Jesuscope, com 2 anos, assim,
Veio um pastor, né, amigo, um profeta, assim, e ele falou assim pra mim: você sabe por que você colocou em inglês? E aí eu falei: que é legal, né? Porque fica mais moderno, né? Ele falou: não, é porque isso não é só pro Brasil. Amém. É uma mensagem Uau. que Deus quer espalhar nas nações. E, de certa maneira, é algo que ainda não aconteceu assim, de uma forma mais intensa, apesar de, por exemplo, Angola ser um lugar que a gente alcança tanto, Moçambique a gente alcança muito, e outros países, mas muito por ter brasileiros em outros países, né? Mas a gente sente que vai chegar um período em que o Senhor vai pedir para que coisas sejam feitas em inglês, coisas sejam feitas em espanhol. A gente sente que está nesse momento Glória a Deus. de romper. Mas na hora que você ouve isso, então você imagina, 12 anos atrás, você fala: É loucura, é impossível. meu Deus, é um Twitter, é um canal no YouTube, né? Como assim as nações? E eu digo pra galera, eu acho que quando é Deus, dá essa sensação sempre, né? De que é impossível. Era impossível, assim. Eu nem digo ainda da onde o Senhor estava a dizer que eu chegaria. Eu digo de mim mesma, porque eu não tinha maturidade nem estrutura. Era olhar para mim e falar: eu mesmo, tenho certeza que é outra pessoa, porque eu não me via capaz. E durante muito tempo eu achei que se calhar não era sobre mim. Porque eu ainda não estava à altura, espiritualmente falando, daquilo. Eu ainda queria, às vezes o mundo ainda me chamava, né? Eu lembro que quando eu escrevi Nos Braços do Pai, o mundo, eu ainda tinha uma luta interna. Se eu queria Deus, eu só queria o mundo, né? Principalmente, tipo, eu já me batizei com 13, mas quem estudou comigo aos 14, aos 15, aos 16, hoje as pessoas dizem: uau, a Anaí tá mudada, transformada. Até quem estudou comigo aos 15, 16 anos. Porque aos 17... Como é que foi esse encontro? Aos 17, como foi o encontro Esse encontro com 17 anos. O que aconteceu nesses 17 anos? Eu acho que eu passei por um processo de libertação, né? Passava por alguns episódios de possessão também. E eu comecei a ver que era muito sério as atitudes que eu tomava, o que eu fazia, que teria muita influência sobre mim. A título de exemplo, eu já tive uma vez, quando eu fazia o médio, era assanhada de querer ser vista por todo mundo, colocar calças marcadas, assim, essas coisas assim. Às vezes não assistia aula, essas coisas assim. E eu lembro que uma vez, nesse período de andar com mais influências da escola, não sei, cristã, eu senti uma voz, mas não era a voz de Deus. Era aquela outra voz a me dizer: tá bom, estás a fazer isso, vais ver o que eu vou fazer mais tarde. E foi assim um processo muito difícil para a minha idade, muito difícil para a minha estrutura. E eu comecei a perceber que era muito sério aquilo que eu fazia, porque eu já cantava da igreja. Ok. E eu comecei a perceber que eu já estou a crescer, eu já sei o que é bom, o que é mau. E eu tenho que me decidir. Ou eu saio, ou eu fico. Mas se eu ficar, tem que ser definitivamente. Então, aos 17 anos, eu comecei já, não. Isso eu já não posso falar. Mas ainda assim, mas aos 18 anos, com o primeiro ano da faculdade, eu comecei a mudar drasticamente. Comecei a querer andar com pessoas que falam de Deus, que me ajudavam a manter a minha estrutura, o que não acontecia. Eu gostava de ficar com os populares, mais influências. Comecei a falar de Jesus para as pessoas que se aproximavam de mim. Comecei a cantar para Deus até na faculdade, a demonstrar, mas nunca gostei também muito de demonstrar o meu dom. Mas, de alguma forma, eu já conseguia apresentar o Jesus que eu tinha dentro de mim, que era algo que eu não conseguia fazer. E muitas das vezes eu não conseguia fazer porque eu sabia as atitudes que eu tinha. Não fazia a sentido. forma como eu me posicionava não fazia sentido. Mas mesmo assim, se a minha amiga Iane tiver assistido esse podcast, vai confirmar isso que eu estou a dizer. Iane, coloca nos comentários aqui. Mesmo nas minhas loucuras, eu gostava de falar de Jesus. Eu falava de Jesus para ela, falava de Jesus. Eu não sei. É como se fosse, por mais que eu ainda não tivesse evoluído, eu já não conseguia conter.
eu já não conseguia esconder, né? Jesus é bom. Agora é interessante você falar, porque quando você fala assim, não, aos 17, 18, todo mundo fica esperando uma coisa sobrenatural, né? Um anjo, um sonho, uma profecia e tal. Mas essa é a realidade da vida com Deus. Amém. É de uma decisão. Ela decidiu. É da gente chegar diante de uma bifurcação. E tem uma coisa muito importante nisso que você tá falando, né? Você cantava. Amém. Então você canta, mas você faz uns negócios errados aqui. Sim, cantava e pregava. Isso, Com cantava 13 e anos já pregava, e só que mesmo assim sim, tinha uma vida que não era o que agradava ao Senhor. Sim. E o que eu percebo é que quanto mais tempo você demorar, mais fica difícil de se arrepender. É como se fosse cauterizando, e lá na frente você se tornasse um hipócrita profissional. Verdade. Hoje nós temos pessoas com 40, 50 anos de idade que têm uma vida dupla. Amém. E a pessoa não chega ao arrependimento mais porque ela é profissional naquilo. Em fazer uma performance no domingo diante da igreja e viver. Então eu percebo assim que tem que ser rápido esse. Tem que ser rápido Mas esse. no meu caso não foi assim tão rápido. Não, mas Aos 18 anos. você estava nesse processo de conversão, né? Amém. Mas começou a te incomodar e você vê, ai, não é isso, Eu né? comecei a ver, tipo, como é que vai ser se um dos meus colegas for na igreja? É, esse é o ponto. Vou desonrar o Senhor, né? Não, ele ia falar, você ia fazer o quê? É. Quem é você pra ficar falando aí, cantando? Pois, eu comecei. Mas não era só sobre as pessoas, era sobre mim mesma. Sim. Eu não consigo explicar também como é que eu cheguei nesse ponto de entendimento. Mas Espírito é Santo, Deus, né? é É o o Espírito Espírito Santo. Santo Deus. me convencendo. E a propósito disso que o Douglas falou, uma vez eu já partilhei isso com a Anair, uma vez Deus ministrando assim sobre essa dualidade, né, de você ter o dom, mas não permitir que o Senhor molde o teu caráter. Uma vez o Espírito Santo ministrando naquela passagem que Jesus disse que naquele grande dia, muitos dirão em teu nome Mateus curei, 7, aham. em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. O Senhor vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. E Deus me disse assim: Raquel, eu trabalho com os desconhecidos. Disse: como assim, pai? Sim, eu trabalho com eles, mas não os conheço, porque eles não estão a se permitir serem meus amigos. Então, depende de você escolher a maneira como eu vou trabalhar contigo. Você tem o dom, está nas tuas mãos, eu vou passar por ti. Cabe a ti decidir se eu só vou te usar ou se você vai querer ser minha amiga Muito nesse processo. Ou seja, eu não vou deixar de passar por ti, mesmo que você Sim, não quiser sim. se converter, mesmo que você não quiser mudar o teu caráter, eu tenho os meus Ele objetivos. usa quem ele quiser. Eu tenho os meus objetivos, eu preciso de chegar nas pessoas, eu preciso de fazer o meu reino andar. Depende de ti a decisão. Se naquele grande dia você vai fazer parte dos que vão entrar ou vai fazer parte dos que eu não conheço, apenas usei. Isso é muito forte, né? Amém. Porque o que fica claro nesse texto é que o alvo é conhecê-lo e ser conhecido por ele, né? Amém. Que a missão é quase que secundário e isso é o primeiro, né? É Pois. conhecê-lo e ser conhecido por ele. Claro, quando você o conhece, anda com ele, você vai participar da missão. Amém. Mas não adianta só a missão sem conhecê-lo, né? Amém. Uma vez o meu filho, Davi, né? Eu tenho dois filhos, a Luísa de 14 e o Davi de 12. E aí o Davi tava deitado lá e ele tava em crise, assim, sobre o céu, o inferno, né? Salvação, condenação. E eu falei pra ele: filho, é muito simples. Na sua casa, quem que você deixa entrar? Né? Quem que você deixa entrar na sua casa? Eles são os perfeitos? Não. Você deixa entrar quem você conhece. Só entra na sua casa seus amigos. Aí eu falei pra ele: quem que vai entrar no reino de Deus? Só os amigos. Só as amigas Amém. vão entrar no reino de Deus. Quem é que entra na sua casa? Quem que você abre a porta e fala: vem? Não é quem leu mais ou leu menos, é quem Amém. decidiu ser amigo de Deus, né? Amém. Esse caminho. Eu, por acaso, eu refletia isso. A Bíblia diz que os filhos de Deus traziam coisas a Deus. E no meio deles também veio Satanás. E
nem o que os filhos de Deus estavam a trazer, nem o que Satanás veio fazer, roubou a atenção de Jó. A primeira coisa que Deus está a dizer: viste por aí o meu servo Jó. E eu fiquei a refletir: meu Deus, estavam a apresentar coisas a Deus. O diabo estava lá. E Deus está a perguntar: viste por aí o meu servo Jó? E eu comecei, eu estava a refletir nisso e eu comecei a buscar isso em Deus, o Senhor. Eu não sei quantas coisas te trazem aí, mas eu quero chegar nesse nível de o Senhor pensar em mim, do Senhor perguntar por mim, quando o Senhor podia perguntar qualquer outra coisa ou mencionar qualquer outra coisa, né? E eu tenho um exemplo assim muito bonito que eu gosto de pensar. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, né? Que Ele adora o Espírito em verdade. Então eu imagino o Senhor lá no céu, com os anjos. Depois eu estou a louvar, assim, me perguntei: quem? É quem? Onde é que está vendo? Onde é que está vendo? Ele ia procurar. Oh. Eu falei: é da Angola, é da Angola. Oh, da Angola. Sabe, isso é muito bonito, Isso é muito porque bonito. é sobre isso, né? E é louco desse texto que não é ele procura a verdadeira adoração. É claro que também é. Mas você vê que é o verdadeiro. Adorador. Então é um quem, né? É uma pessoa, né? Verdade. Não é só o que eu faço, mas ele tá procurando uma pessoa. De quem É vem o que você tá isso, falando, né? Você vê lá a minha serva, entendeu? É verdade. Isso é muito lindo, né? É a nossa identidade, né? Amém. Agora, você até citou quando você foi cantar na igreja a primeira vez, né? Você cantou você falou Fernanda Brum? Não. Não, Ludmila Feber. Ludmila Feber, você falou de Deus. que você cantou a primeira música, né? Eu queria saber, assim, como é que é a influência da igreja brasileira com a igreja de Angola, assim, essa parte da música e tal. A igreja acessa bastante as coisas daqui e tal. Como é que é esse intercâmbio aí? Teve muita influência. Uhum. É assim, eu sou muito nova, então eu não consigo falar de Da forma história muito... toda, né? Sim, mas para muita gente que eu conheço, teve muita influência. Porém, eu digo assim, eu já tive a oportunidade de sentar com alguns homens e mulheres de Deus daqui, nessa minha vinda. E eu digo que Angola já consumiu muito mais Brasil do que consome agora. Uhum. Nesse momento, Angola consome muita Nigéria, em termos de louvor. É mesmo? Nigéria e África, que está consumindo muita Nigéria, está a ganhar assim, um Mas espaço aí, muito grande. que língua fala? Fala inglês. Ah, eles gravam em inglês, Nigéria. Cantam inglês. É mais a atmosfera deles de oração. É uma coisa muito bonita. De sala de oração, aquelas músicas. É maravilhoso. Não vou conseguir te Não, os explicar. concertos mesmo, não sala de oração, mas, por exemplo, um concerto, um ministro de louvor, ele não canta uma música do início ao fim, sem fazer paragens para ministrar para o povo, sem fazer paragens para ter um momento de intercessão, de oração. mesmo? Sim, sim, sim. Fala alguém lá da Nigéria, para depois... Vitória Orense. Como? Vitória Orense. Vitória? Eu acho que quem me conhece já ia escrever Vitória Orense. Vitória Orense. Vitória Orenza. Vitória Orense. Orenz. Então, a gente vai procurar no YouTube aí, porque saindo daqui nós vamos ouvir Vitória. E essa identidade que a Nair tem, né, de Sim. cantar e ministrar, é muito também Entendi. essa identidade então, da hoje Nigéria. você diria que Angola tem consumido mais Nigéria. Consumido mais África. Isso é muito bom, né? Muito bom. Isso é muito bom porque a identidade, né? O Brasil, ele consumiu muito Estados Unidos, Austrália, né? Houston e tal. E nesses últimos anos, quase uma década aí, realmente o Brasil... Então começa a consumir mais Brasil e até mais América Latina também. Latina. Porque tem tudo a ver com o nosso cultura, nosso povo. E a canção que é produzida aqui tem uma teologia, uma fala de Deus para um tempo e para uma região também, né? Apesar de poder exportar, mas tem algo bem local, né? Mas consumiu muito Brasil, ou consome até agora. Consome também, né? Eu lembro que quando a Gabriela Rocha deu um concerto lá em Angola, é mesmo? tudo parou. Eram 19 horas, as pessoas estavam paradas de entrar no estádio lá. Então, muito consumidos. Vou citar, né? Pode citar. Fernandinho, Thales Roberto, Gabriela Rocha. Vou intercalar, tanto recentes como antigos. Aline Barros, Juliano Som, Sim. Juliane Souza, ou a Casa Worship, Ministério Zoe.
Tamires Garcia. Sim. Tamires Garcia, assim, uma das minhas favoritas. Aí, Tamires. Aí, Tamires. Deixa lá ver mais. Consumiu muito Kemuel. Consumiu muito... inclusive até que já nem cantou para Deus. Consumiu muito... Ai, se eu tiver a esquecer, os irmãos vão me matar. Mas esses Mas são... eu entendi. Sim, sim. E outros? Ludmilla Ferber. Ludmilla. Muito. Mas que legal. Mas acho muito legal isso, sim, de ter um período em que você precisa de uma outra nação para você consumir, você aprender e tal, mas de repente vai surgindo da sua própria... Isso é maturidade da igreja, né? E aí eu até queria, para uma outra pergunta, que é: como é que está e como é que é a igreja hoje em Angola? Eu glorifico Aí vocês podem Deus, discorrer. porque hoje nós estamos a viver bons tempos. Sim. Tem uma serva de Deus, ministra de louvor em Angola, na Panza, mamã, que ela diz assim: não estou onde sonhei, mas também não estou onde comecei. Muito bom. E é dessa forma que eu diria: não estamos aonde eu acho que podemos chegar, mas não estamos Mas aonde avançou começamos. muito. A nível de eu não consigo falar muito de história assim de pregação, consigo mais falar de louvor, né? Sem problema. No geral, mas também posso falar um pouquinho daquilo que eu vejo, mas antigamente não ias ver com facilidade um louvor na televisão angolana. Não existia. Existia lugares que o louvor não tinha acesso. Só para vocês terem ideia, o louvor era considerado música para óbito. Música tipo para... Para velório. Para velório, isso. Yeah. Era assim, então... É mesmo? De verdade. Era algo meio fúnebre. Sim. Então, hoje o louvor em Angola ultrapassou barreiras nunca antes vistas. Nós temos homens e mulheres de Deus que influenciaram muito a música gospel em Angola e que já naquele tempo já conseguiram transcender. Tipo, não se fala de música gospel angolana se não se falar de Irmã Sofia. Não se falar de música angolana gospel se não se falar de Gui Destino. Se não se falar de Dodô Miranda, se não se falar dos metodistas, que também... Mas, como é que eu vou dizer? Não tinha esse consumo que tem agora. Nunca. Da televisão, nunca. Isso nunca ia existir. Tipo, coisas que nós vivemos hoje pela graça de Deus, de a gente não ter disponibilidade de atender televisão, mas ter quase todas as televisões a chamar louvor. E não é só nós. Vermos vários homens e mulheres de Deus tendo a oportunidade, de falar da palavra. Programas seculares, tal? Programas seculares. A título de ideia, o maior podcast da Angola é o Fly Podcast. E é secular, não é cristão. E o próprio Fly, nos contactou para dizer que os vídeos que ele relançou, né? Foi isso? Sim. O vídeo com maior abrangência nesse momento é de um recorte de um vídeo, de uma entrevista da Nair. De entrevista. Mas nós estamos a falar de um podcast que recebe empresários, que recebe influencers, que recebe... Então, eu acho que está a se gerar um avivamento da nossa nação. Uau. Amém. E Deus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus que têm pregado. Hoje já tem conferência de oração, o apóstolo João Mussumba. Eu assisti a conferência, eu lembro que eu estava num propósito e nós tínhamos chegado de um culto, não sei se a mamãe lembra. Eu disse, não, o meu espírito está me chamando para ir lá na conferência de oração, não vou ficar aqui em casa, aqui tem comida, eu nem estou comendo. E eu fui lá, foram horas de oração e é bonito, maravilhoso, Deus seja louvado. Hoje os jovens também estão mais voltados. Não estou a dizer que lá, assim, não, todo mundo é cristão, não. Então eu ia perguntar, qual é a maioria hoje, sim? O que é a maioria lá? Qual é a religião mais predominante em Angola hoje? Acho que é a pentecostal. Isso, mas assim, a igreja cristã é a religião, vamos dizer assim, cristã é a maior em Angola hoje. Católicos e evangélicos e pentecostais, sim. Tá. Somos estatisticamente a maioria. Porém, muito cristão nominal, né? Exatamente. Você ainda não consegue sentir na sociedade, os efeitos, né? Exatamente, dessa quantidade de cristãos no dia a dia da sociedade. Porque há
eu costumo dizer, os pecados que se tornaram comuns, como, por exemplo, um suborno, uma propina, corrupção, exatamente. Igual Então, no Brasil. você ainda não consegue sentir por conta ainda dessa imaturidade. Sim. De número, sim, somos. Mas no dia a dia ainda... Sabe uma coisa que é parecida das nossas nações, né? É a orfandade, né? Eu percebo que essa questão toda da corrupção e tal tem a ver com um coração órfão, nossa. Amém. Que parece que sempre leva pro vai faltar, né? Amém. Vai faltar. Verdade. E eu preciso dar um jeitinho, né? Eu preciso fazer, porque ninguém vai cuidar de mim. Porque quando a gente tem pai, né? Quando a gente sabe que tem um pai, e aí terreno primeiro, mas celestial cuidando de nós, a gente não precisa ir para essas corrupções, né? Então eu percebo que é uma grande ferida do Brasil, uma grande ferida de Angola, uma grande ferida de muitas nações, né? É essa questão da orfandade, né? Que leva para essa corrupção, né? Mas, de forma generalizada, nós estamos a crescer. Está avançando. Estamos a avançar. Por outra, na capital, eu recebo convites para quase todo tipo de denominação. Eu já ministrei em eventos adventistas, Que legal. eventos metodistas, Eventos católicos. Não, nunca ministrei Aquele católico em não fizemos? Não, mas já recebi convites. Então, eu vejo que não só a forma como Deus tem sonado e levantado o ministério, mas a unidade, né? Muito Só bom. Assim para dizer. esclarecer que a agenda estava cheia, pessoal. Ah, você O pessoal não teve gosta como de... ir. Sim, sim. Então, É porque a agenda estava lotada. estamos a viver bons momentos. Avançando, né? A se levantar muitos movimentos E de é como no Brasil, evangelização. assim, você vê avançando e por exemplo, a gente que está atuando agora, né? Amém. Que tá lá fazendo tal, por exemplo, aqui em Bragança, na nossa cidade, eu brinco com o pessoal, gente, em Bragança não tá precisando nem evangelizar. As Todo pessoas mundo ficam já se tá- convidando para ir na igreja. Amém. Você chega pra pessoa, Glória a pessoal, Deus. preciso ir lá na igreja, hein? Uau. Então você nem convidou, a pessoa quer ir e tal. Amém. E aí a gente fala assim, nossa, a gente tá fazendo um bom trabalho. Mas Glória na a Deus. verdade, a gente tá só colhendo, né? Amém. Amém. O que homens e mulheres há Verdade. décadas Verdade. de joelho Verdade. semearam Verdade. lágrimas e intercessão na nossa nação. Verdade. Que Nós dizemos eles o não mesmo. viram o fruto na hora. Não, e eu Verdade. sei, Angola, tanto que foi plantado, né? Amém. Quanto que foi regado e chorado. Amém. E aí chega esse tempo agora Amém. da colheita, de avançar, né? Verdade. Isso é maravilhoso. Agora, eu queria te perguntar, como é que foi a primeira música que se espalhou? Qual foi a primeira, assim, que teve um boom? Porque eu vi algumas aqui que estavam com muita visualização, né? Muita gente vendo. Mas qual foi a primeira e como que aconteceu, assim? Em Angola ou geral? Fala pra mim primeiro em Angola o que aconteceu, depois geral. Mas assim, eu acho que eu vou dizer, às vezes as pessoas vão falar, não, aqui não foi. Geral. A primeira foi Eu Vou Orar. Eu Vou Orar foi assim. Eu Vou Orar. Aham. Queria falar. Não, pode falar. Eu Vou Orar é uma ideia original da canção do nigeriano Ebuka Songs. Ok. Ele é um ministro de louvor. Ele começa a fazer um espontâneo a dizer eu vou orar em inglês. Porque se eu não orar, Satanás vai me fazer cair. Depois ele começa a dizer os nomes dos pais na fé lá da Nigéria. Começa a falar se ele orou, quem sou eu para não orar? Que legal. Se o pastor fulano ora, quem sou eu para não orar? Coisas assim. E eu gostava muito, eu gosto muito. Eu estou muito da Nigéria. Sei. E ouvindo aquilo, ativando mesmo, porque a canção traz mesmo essa atmosfera de oração. É mesmo da canção original. É mesmo muito, muito forte. Muita unção. E eu me questionei, se eu tivesse a oportunidade de cantar esta canção em português, como eu cantaria? Ok. E é como se eu sentisse o sussurrado do Espírito Santo. Canta, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Porque ele diz, se eu não orar, Satanás vai me fazer cair. Mas o Senhor me trazia do tipo, a oração não é só para me pedir o Não mal. É para aperfeiçoar aquilo que estamos a falar no princípio, conhecimento, né? Você conhecê-lo. Você permitir que ele se revele Muito a bom. ti. Então eu cantei na igreja, eu vou orar, porque quando eu oro tu te revelas a mim. Nós começamos a cantar. Aquele vídeo
Na altura, a minha igreja não tinha bateria. Ok. A minha igreja não tinha bom som. Era só o meu micro. Eram palmas. Até o cenário do altar da igreja hoje já é diferente. Não era as paredes sujas, né? Era um sítio novo que a gente tinha alugado. Mas aquele vídeo transcendeu tudo que eu pensava. Os brasileiros começaram a fazer, a reproduzir, né? Dizer, olha só conforme eles adoram, olha só conforme eles cantam. E aquilo já foi assim. Bom, Eu vi, meu Deus, isso aqui tá chegando muito longe no TikTok. esse foi TikTok. E TikTok. quem postou? Fui eu. Sabe quando você já não tem mais conteúdo, você pensa, pá, vamos meter só esse vídeo. Vou pegar esse corte aqui. Sim, da igreja, né? Meu Deus. E depois um dia eu no quarto a ver... Mas quando você diz muita gente, quantas pessoas viram assim? Você lembra? Mais de 3 mil. Tá. Tô a dizer mais de 3 mil reproduções. Sim. Né? Pra mim aquilo era... Sim, sim. E depois o que acontece? Eu comecei a ver a repercussão daquele vídeo. Um dia em casa, no quarto, o Espírito Santo me diz, levanta e faz um vídeo. A cantar, eu vou orar. Tem um sítio da minha casa que parece que Deus já despejou lá azeite e nunca mais despejei nenhum sítio. Eu, quando lugar fui ungido lá. num sítio já bem mais bonito da minha casa, não deu certo. Falei, pá, tamo aí lá. E eu fui. Eu meti o telefone para começar a cantar. Comecei mesmo só, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas E isso a sem mim. instrumental, nada. Sem nada. Ali No até, seco. na igreja ainda tinha um pouco de coisa. Ali só era mesmo eu e Deus. E eu comecei a gravar. Eu não sei se já aconteceu com o Douglas. É quando tu estás a fazer uma coisa, mas sentes que já não és tu. Aquele momento transcende. Se as pessoas até prestarem atenção nos meus olhos, vão perceber que eles se encheram de lágrimas. É como se eu visse além. Depois eu comecei a falar já a estrofe da música que hoje eu conheci. Quando eu oro, tu falas para mim. Quando eu oro, tu abres para mim. Quando eu oro, tu passas. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido para mim. Quando eu oro, me transformas. Comecei a falar isso. Era um espontâneo. Eu nunca ia contar aqui. Você não tinha escrito aquilo? Não! E os meus olhos começaram a brilhar porque eu sentia. Eu consigo sentir quando Que Deus... tava passando por você, né? Sim. É. E eu comecei a cantar aquilo. Esse vídeo, tipo, triplicou aquele primeiro vídeo. Sim. E um irmão pega no vídeo e mete em cima o piano. entendi. E quando ele mete, faz também mais assim. E prontos. Eu comecei a ver, era muita. Eu fui numa igreja, eu não tinha noção. Porque às vezes você acha que é só no digital. Sim. Fui para uma igreja, eu vi que toda a igreja estava a cantar. Depois vi que outra igreja estava... Oh, meu Deus, todas as igrejas em Angola estavam a cantar. Eu vou orar. Comecei a perceber que aquilo saiu das Do paredes virtual, né? dos cristãos. Comecei a ver músicos angolanos seculares Cantando. cantando. Então Influencers. nisso você não tinha nem gravado a música, assim? Não. No estúdio, nada? Deus faz comigo o seguinte, eu ainda não lançamos a música, Deus já faz todo mundo ouvir. todo mundo já sabe. Sim. Olha, literalmente, melhor amigo foi assim, nas horas escuras, Deus, Jesus está lá com as três coisas. Foi a mesma Foi coisa? assim. Mesma coisa. É sempre assim. E O Eu Vou Orar, nós esse foi gravamos. como? 6 meses depois é que gravamos Esse o Eu Vou melhor Orar. amigo. O Vou Orar. Estamos falando Não, mas termina dele e depois você me conta o outro. Vou Orar, nós gravamos 6 meses depois. 6 meses depois. O que acontece? Nós já estávamos a gravar o Jesus Resumo de Tudo, que é assim a minha música favorita. Tá? A não ser as pessoas não gostam da minha música favorita, gostam dessas músicas, mas Resumo de Tudo estava em estúdio. Então, aquilo criou alvoroço, todo mundo a cantar o Vorá e todo mundo a nossa atrás. Raquel, Nair, vocês têm que tirar o Vorá, tá a passar o tempo da música, tá não sei o quê. E aí, quando nós dobramos os joelhos, terminam o que vocês começaram, as pessoas não ditam a vossa frequência. Uau, é isso. Quem fez acontecer sou eu. É isso. E as coisas ainda podem acontecer. Então, nós ouvíamos, e os conselhos são bons, porque nossos irmãos querem ajudar, mas nós sabemos o que Deus nos falou. E, tipo, Exato. entre os irmãos e Deus, eu sempre vou dar mais ouvido a Deus. E aquilo foi assim. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de cantar a canção viralizava mais. Nós tivemos a oportunidade de cantar no podcast do Pastor Kunde.
sublime adoração. Aquilo transcendeu mais. É a parte que vem quando eu oro. Não preciso fingir que sou forte. Tu conheces tudo. Meu Deus, todas as vezes que quando eu cantei a música para a gravação mesmo, que é oficial. Mas você disse que ali foi espontâneo também lá nessa. Também foi espontâneo. No próprio dia que nós gravamos o ao vivo do Vou Orar, Veio outra parte. veio outra parte. Onde não existia caminho, estou a entrar. E onde só seria compadrio na cozinha, estou a chegar. Não é minha força, eu juro. Nós, quando lançamos aquela parte, aquilo, eu fiquei do tipo, todas as vezes que a canção era cantada, é como se Deus dissesse, tipo, vou fazer graça aqui. Vou fazer graça aqui, vou mostrar que eu não sou limitado. Vou mostrar que para mim, se eu quiser fazer, não passa o tempo. E foi isso que nós vivemos com a canção Eu Vou Orar. Nós tiramos resumo de tudo. Nós ficamos 6 meses e depois... Inclusive, tem um grupo angolano que lançou primeiro a canção, meteu no Spotify, meteu no YouTube. Quando os brasileiros... Porque a canção tomou uma proporção enorme. Eu vi, inclusive, uma entrevista, ou não sei bem, mas que a pastora Raquel Lima, ela nomeia Vou Orar como uma das canções que ela mais gosta. E elas fizeram um vídeo, pastora Camila Barros, Sim, eu vi. pastora Midia, a Tá cantar todas Eu Vou atrás, Orar. assim, Aquele é o melhor amigo. Esse que eu tô falando, elas cantaram o Vou Orar, né? Mais antigo. E quando os brasileiros procuravam Vou Orar, não estava gravado. Então eles metiam a versão do grupo de Angola, que gravou e colocou no Spotify, colocou no YouTube. E aquilo foi do tipo, quando você tirar, olha, já meteram, quando você tirar... Nunca. A canção chegou a 2 milhões e essa que nós já encontramos ficou nos 500. A essa altura, acho que Eu Vou Orar já tem 10 milhões, 11 milhões ou 12 milhões. Mas o Senhor fez muita graça. Que hoje, assim, eu não sou uma pessoa que me preocupa, tipo, se vai ao caso, Deus, num vídeo que eu não tinha make, que eu não tinha instrumento, que era a parede da minha casa aqui, não sei. Deus espejou lá uma coisa porque de um cenário bonito não tem nada. O Senhor faz. Nada é impossível para Deus. Quando Ele quer, as coisas acontecem. Douglas, nós nunca patrocinamos um conteúdo meu. Nunca. Eu não sei de onde é que saem esses alcances. Eu não sei de onde é que saíram esses seguidores. Eu não sei. Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Porque eu tenho sentido e tenho percebido que é aquilo que a Bíblia diz, que quando José entra na casa, o Potifar achou graça aos olhos de José. Né? O governador achava graça. É como se o Senhor fizesse as pessoas acharem graça de mim. Porque eu não sei, não sou uma pessoa que sou a melhor cantora, que fala melhor, mas acho que as pessoas têm assim um carinho. As pessoas começam a gostar de mim de uma forma assim bonita, sem ser induzido, sem ser pedido. Né? E depois acontece que Jesus está lá. Nós tivemos, pela graça de Deus, o nosso primeiro concerto em Angola, que foi no dia 14 de junho deste ano. E no momento... Qual que é a diferença? Quando você fala concerto, que é num teatro e tal? Porque você estava indo já nas igrejas, cantando, né? Sim, é que era algo meu. Ah, tá. Algo Que você organizou. Tá, entendi. Sim. Aí foi a primeira vez. Foi a primeira. Esse ano? Esse. Em junho? Você falou? Sim. 14 de junho. 14 de Dia junho. 14 de junho. Eu nasci 13 de junho. Uau. E como é que foi? Foi bom. Eu não sei se eu começo a falar do próprio testemunho do concerto, mas vou terminar da canção, né? Eu tenho muitas canções, pela graça do Senhor, eu sou uma pessoa autoral. Então todas essas você compôs? Até na ideia do e-book eu meti lá todas. Quer dizer, aquilo só tem mesmo a melodia, eu vou orar. Do resto, tudo a Anaís escreveu. Então, eu gosto de cantar o que eu sinto e eu sinto muito o que eu escrevo, Sim. né? Então, nós buscamos a Deus os convidados do concerto. E o Senhor, a mamãe deu o Dimi Azumbuca. E a mim o Senhor deu a irmã cubana. Deu também na mamãe o irmão Álvaro Chicha. Acho que te deu também todos, porque Álvaro Chicha e a Albertina também foi a mamãe. Coitada de mim. E eu tinha que escolher a minha canção, que eu sabia que eles iam querer. Porque não basta só você impor, não, vão cantar essa minha canção comigo. Não, tem que ser uma que você sabe que eles gostam. E eu sabia que se eu desse o melhor amigo na Zumbuca, o Dimi ia me matar.
E se eu desse também no Dime Azumbuca, ia me matar, porque eles dois gostam muito. Gostam muito mesmo da canção que eu fiz, mesmo que seria de mim, gostam muito, mas melhor amigo eles gostam muito. Então eu falei, vocês dois vão cantar comigo. Legal, legal. Então o que acontece? A distribuição das estrofes, as estrofes acabaram, porque nas horas escuras não existia. Eu falei da mamãe, olha, eu só vou cantar o coro com eles, o que seria de mim, porque a estrofe acabou, eu não tenho o que cantar. A mamãe disse, tens. Eu disse, não, não tenho. Escreve. E foi literalmente assim, vais escrever. Eu do tipo, ok. E no ensaio, nós ainda estávamos a falar disso com o diretor artístico do concerto, com o meu assessor, que aquilo parecia que, olha, Deus afinal falar, você tem que ficar sem estrofe, porque eu vou te inspirar e você vai escrever nas horas escuras da vida e eu vou fazer esse Essa parte, trecho né? transcender e as pessoas vão conhecer essa canção, mas você tem que ficar sem estrofe. E nós no ensaio, eu peguei a caneta, comecei nas horas escuras da vida, Jesus estava. Quando ninguém tem tempo. E foi literalmente assim. Nas horas escuras, a canção já é desde os meus 16 anos, melhor amigo, mas ela vai sofrendo evolução, né? Ela foi Essa sofrendo canção, evolução. com 16 você começou. A canção consolidou-se com 19 e 20 anos. Hoje eu estou com 25. Mas essa ideia do melhor amigo já existe desde os meus 16 anos. Então tem partes que eu vou lhe acrescentando, vou melhorando. Eu tenho uma canção, é tudo Deus. Eu pensei que a canção é recente. Nós encontramos, né, mamãe? Um vídeo da canção tipo de 2 anos. A canção já existia, eu só melhorei. Eu às vezes falo, não, essa canção é da agora, não é da agora. É uma ideia que já existia, eu só melhoro. Porque são muitas letras, muitas, Douglas. Se vocês quiserem uma Jesus Copy, eu vou vos dar. Olha aí, olha aí. Tá registrado, né? Você gravou isso aí, né? Então tá bom. E pela graça de Deus, escrevi nas horas escuras. Aquilo era o nosso concerto, pela graça de Deus, nós estávamos a cantar, nós somos amigos. Então aquilo não é porque é algo ensaiado. Eu vi esse vídeo e os dois cantam muito também, né? Deixa mandar um Ela baixada. ela tem uma voz grave, assim, né? É, tem. muito lindo. O Dimi tem os agudos, né? E você vai ter... E eu era só uma flor no meio deles. Nada. E o que acontece? Nós cantamos a canção no concerto. Alguém pegou o trecho nas horas escuras da vida, Jesus está lá, com o telefone, meteu no dia seguinte e já tinha viralizado. Deus do céu, não é possível. O trecho da pessoa, não é nem inclusive era meu. Eu comecei a ver a minha voz, o meu vídeo no TikTok de outras pessoas que viralizam. Eu falei, meu Deus. Inteiro. Porque eu dei toda a letra das canções. Eu até gostei quando eu falei com a mamãe assim. Brinquei com a mamãe dizendo. As pessoas tipo gostam de me ouvir a cantar. Porque para quem presta atenção numa música de quantos minutos? 11 minutos. 11 minutos. Eu só canto, parece 30 segundos, que é aquelas horas escuras. Mas as pessoas mesmo assim gostaram daquela voz. Tipo, meu Deus. E aquilo transcendeu. É. Era um trecho. A canção foi lançada 1 mês depois, né? 2 meses depois. 2 meses O concerto depois. foi em junho. Até editar e Mas, fazer... mas a canção já estava Já viralizada. estava viralizada. Só mesmo De aquela novo. parte, nas horas escuras. E depois nós metemos o trecho da Zumbuca já. Minha uia. Yeah. Então, Deus fez muita graça. Falar do concerto, o tema do concerto foi a adoração profunda do quarto para os palcos. Uau. Né? Do quarto para os palcos, porque o Senhor começou a me dar essa palavra assim, muito específica, para trazer pessoas na minha vida, mas para manter. Eu posso orar aqui, posso orar com as pessoas, mas Deus gosta quando eu oro no quarto. Quando eu oro no quarto, parece que o céu se abre e Deus parece que é o meu lugar, né? E as pessoas começaram a trazer palavras para mim assim: Nair, o Senhor vai te levar para nações. O Senhor vai sonar o teu nome, mas nunca te esqueças. É do quarto para os palcos. Eu comecei a andar com essa palavra. E a mamãe, quando chega na minha vida, ela chega com essa palavra. Deus falou comigo e o meu marido sobre você, mas para você perceber até que ponto ele falou qualquer coisa do quarto para palco. Aí os meus olhos se encheram de lágrimas, porque é uma palavra que quando me falaram só estava eu e a Lucrécia, que é a apresentadora do meu concerto. Ela, quando me deu essa palavra, ela disse: para saberes que é Deus que te fala, Deus vai levantar alguém para confirmar. Tem pessoas muito ousadas, sabe? E só estava nós as duas. E a palavra estava caminhando comigo toda a semana. Naí tens que manter o teu secreto. Naí não é sobre o que as pessoas veem, é sobre o que você vive com Deus. E a mamãe chega com essa palavra. Eu lembro
que sempre foi meu desejo não dar eventos cobrados. Só que eu não tinha condições para isso. Eu lembro que eu trabalhei com algumas pessoas, nós estávamos a dar um evento assim intimista, não um concerto, mas um intimista. Assim. E quando estavam a apressar o evento, eu falei, não, eu quero que seja grátis. Me perguntaram, o som vai cair do céu? O aluguel Do lugar vai cair do céu? A internet? Né? E eu não tive o que responder. E no meu coração eu disse, um dia eu vou te provar que é possível as coisas caírem do céu. Deus ouve os nossos pensamentos. O nosso evento em Angola foi grátis. No dia 14 de junho, a entrada foi gratuita. Tinha mais de 3.000 pessoas, porque foi no CCB. E foi muito lindo, Douglas. Que nós não conseguimos nem tirar muito do que se passou lá. As pessoas também não conseguiram filmar. Foi mesmo do quarto para os palcos. Teve teatro, porque eu sou sonhadora. Teve teatro, teve dança. Eu falei, mamãe, tem que ter tudo. Tem que ter tudo que a gente... Porque Deus pode... Eu disse, mamãe, se o protocolo se vê nesse concerto, vai falar, eu posso me aperfeiçoar, tem protocolo lá. Se o ator ir nesse concerto, eu posso me aperfeiçoar. Tem ator também que faz para Deus, o cantor, o dançarino, tudo. Até teve pintura. A mamãe, por último, veio também como uma profecia. Olha, o Senhor me mostrou alguém a pintar. E é uma história bem bonita. Porque é como se Deus soubesse que se nós não lhe contratamos... Ele sabia que foi contratado para pintar uma arte enquanto o concerto acontecia. Mas Deus tinha falado conosco que se ele não fosse, eu com a mamãe, depois a mamãe me contou, mas falando com a mamãe, falando comigo, que Deus queria que ele tivesse no concerto a pintar. Que o quadro que ele pintou era para ele mesmo, mas ele não sabia, porque ele tinha sido pago, contratado para pintar. E que era a maneira que Deus tinha a mensagem do quadro dele era o estar. convite que Deus estava a fazer para ele. Porque ele tinha uma arte, depois ele troca a arte e ele faz as os mãos braços assim, de Jesus Deus a aberto. chamar. Ele. Mas ele não sabia que era para ele. E é como se fosse a forma que Deus tinha para ele só estar no concerto, porque é um pintor conhecido do nosso país. Então ele poderia ter outras ocupações e não ir num concerto. Mas se ele fosse lá trabalhar, ele estaria lá. Tem trechos dos nossos vídeos. Tem pessoas que ele saía para ir chorar. E depois voltava para pintar. Continuar a pintar. Deitava no chão, chorava. Tem inclusive trechos. Ele inclusive testemunhou que nunca vai esquecer o que Deus fez na vida dele. Meu Deus. Então, é loucura, né? Isso, né? Você tá orando com alguém que te fala, olha, Deus me mostrou que tem alguém que tem que pintar um quadro. Eu fiquei tipo... No concerto, sim, no palco mesmo. Isso é lindo. Deus. E essa é a parada de ouvir a voz de Deus, né? É Você não loucura. faz o lógico, né? Nós andamos na contramão. Nós lançamos as nossas músicas quando meio que já estão a cair. Nós não cobramos. Nós fazemos eventos grátis. E Douglas, quando nós dobramos o joelho, eu já tinha feito a lista de todas as grandes empresas de Angola que nós íamos pedir patrocínio. E no meu coração estava, alguma dessas empresas vai nos patrocinar. E você dobra o joelho e Deus diz, não peçam nada a ninguém. Tudo que vocês precisarem eu vou trazer na vossa mão. Tem que cair do céu. Foi Literal. loucura. Assim mesmo. E de repente o tempo está a passar, o dinheiro que a mamãe tinha para o concerto já estava chegando no fim. E a mamãe começou a me falar, o dinheiro já está a acabar, como quem diz. E você é formado em contabilidade, né? Formada em Tá vendo? contabilidade. Nem toca nessa parte. Deixa quieto. Deixa essa parte quieto, por favor. Não abre essa porta, não. E a mamãe porque a mamãe tá falando por alto, mas você tá entendendo o que tá querendo te passar. O dinheiro já tá acabado, o dinheiro já tá acabado. E você vai no quarto, Senhor, disseste para não pedir nada a ninguém. O dinheiro tá acabado. Como é que fica? Depois de 10 minutos você tá recebendo uma chamada de alguém, manda a tua conta bancária e tá dando 10 milhões de kwanza. E você quer criar olho no dinheiro e dentro fala, ei, esse é o dinheiro do concerto que eu disse que vou fazer chegar a ver essas mãos. Muito bom. Você sabe que disso que você está contando, tem um livro muito, muito forte, assim, se você ainda não leu, eu queria te indicar. Chama Não é Negócio, é Pessoal. Amém. Bob Sorg. Né, o Bob Sorg. Bob Sorg, ele foi um cantor e ele tinha um problema, tava com um probleminha na voz, foi fazer uma cirurgia e erraram e ele não consegue falar, ele consegue falar 30 minutos por dia. E ele usa esses 30 minutos pregando assim, bem baixinho, mas aí ele virou um escritor também. Então ele escreve muito sobre adoração e ele escreveu esse livro, né? Não é Negócio, é Pessoal. E é muito confrontador esse livro, sabe?
E uma das questões, e aqui eu queria te encorajar nisso, sabe? Porque uma das questões é a seguinte: será que Deus pode nos dar coisas, né? E que a gente não vai querer tomar para nós Pois. e ficar claro que é dele? Porque nesse meio nosso fica essa guerra em relação a, não, essa música é minha, não vou soltar porque vão ver antes e vão gravar e vai espalhar. Mas peraí, se nós temos uma Deus mensagem... está a te usar profundamente para falares algo que aconteceu conosco quando chegamos aqui no Brasil. Porque se Deus nos deu uma mensagem, não é o óbvio que a gente quer que todo mundo ouça essa mensagem. Uau. Por que eu vou fazer algo que eu tenho que reter ela para que eu ganhe mais? Aí começa a não ter mais sentido. É claro, gente, que tem direitos, a gente pode trabalhar fazendo as coisas certas. Tem pessoas maldosas que querem ganhar em cima um do outro. Mas, sabe Paulo preso? Falando assim, tem gente pregando por inveja. Mas seja por inveja, seja que o nome de Jesus seja espalhado. Uau. Então, eu acho que, às vezes alguém fala assim pra mim, você viu que fulano copiou um negócio seu e colocou lá? Que honra! Uau. Que privilégio! Uau. É tudo do Senhor. Deus Quem é que te deu essa música? Amém. Amém. Veio da onde? Amém. E aí eu vou dizer, é meu? Não, é do Senhor. E ele tá me usando, e eu vou ser bom mordomo disso. Amém. Mas que se espalhe de forma viralizada e que a gente não sabe nem aonde tá chegando. A mamãe vai testificar isso que eu vou dizer. Eu não cobro, não trabalho. E hoje a minha fonte de renda são... Como é que se chama? As royalties. os royalties. Isso. Então, toda a equipe de trabalho tem muita atenção a isso. Porque é isso que de alguma forma tem sustentado o que eu faço. Mas chegou uma altura, recentemente, eu falei, mamãe... Porque estava a se deixar cair os que estavam a fazer... Derrubar os postagens. vídeos. Estávamos a derrubar, nós estávamos a derrubar. Com a minha aprovação, às vezes também ela procura derrubar. Não pediu. Só porque que acontece? Eu gostei Você foi muito. orar, né? Não, eu derrubei uma que é um afrobeat. Uhum. E eu gostei muito daquela versão. Quando eu comecei a ir procurar, eu só achava já um corte. Eu comecei a procurar uma versão que alguém meteu, que não é a minha, para eu ouvir. Até o esposo da Ana falou, mas podia então deixar assim, gostas tanto. Aquilo chamou muito a minha atenção. Mas ainda ficou assim guardado comigo. Tem um outro grupo que fez. Eles fizeram sem a nossa autorização. Colocaram... Porque a partir do momento que você coloca no YouTube, coloca no Spotify, você está monetizado. Sim, E colocaram... Estão ganhando em cima. Dessa nova canção mesmo. Mas apesar disso, eu gostei muito da versão deles. Tinham lhes derrubado, mas eles fizeram um pedido. Um pedido para não lhes derrubarem. E tipo, nós tínhamos todas as provas, porque eu recebi essa mensagem no meu e-mail. Tinha todas as provas que faria a canção deles ser derrubada, porque a pessoa mentia que tinha autorização. E eu via, o YouTube apresenta, né? O que a pessoa falou. Eu vi a resposta da pessoa. E era mentira, e é mentira. Porém, acima da mentira dele, eu gostei da versão deles. Não vou cantar, né? Para não expor. Para não expor. Mas eu gostei muito da versão deles. E eu chamei a mamãe. A mamãe só tá ouvindo agora, que eles mentiram, eu não sei o que, assim, né? Contando ao vivo. Mas eu chamei a mamãe. Eu disse, mamãe, eu já não quero mais deixar cair vídeo. Porque às vezes eu não sou abençoada com a canção original de alguém, mas com o cover de alguém. E se Deus tiver a tocar alguém? Eu sei que... mamãe já, mas sabes que... Mas sabes que... Tá aqui que veio. Mas eu disse, eu sei, mamãe. Mas o que eu amo na minha relação com a mamãe é que, tipo... Se você meter lá, Deus esquece. A mamãe sabe o que ela me falou hoje de manhã. A partir do momento que ela me falou que é Deus, bora. Porque eu sei que ela ouve Deus e a mamãe sabe que eu ouço Deus. E no nosso relacionamento com Deus, nem a mamãe tem poder para se colocar, nem eu tenho poder para se colocar. Então... Eu senti isso, eu senti do tipo, Deus me dá não é para mim, é para os outros.
nós chegamos aqui no Brasil e o Senhor colocou em meu coração a primeira canção Ministrar Eternidade. Eu ministrei Eternidade na Expo, ministrei Eternidade em São Luís. No DVD, como não era uma apresentação individual, era uma música específica. Mas também ainda Deus mais deu mais que seria de mim, enfim. E essas canções não estão gravadas. Eu já consegui perceber que no YouTube já está a ter muitas eternidades. Gostei muito da versão da Ia. Quase todos os dias hoje sua mamãe vai me matar. E se calhar eu poderia me preocupar, as pessoas vão roubar, as pessoas vão registrar. E a mamãe trouxe algo muito bom. A mamãe disse: e quem somos nós para não nos roubarem? Muito profundo. Então, é para os outros. Eu não vou me inibir de ministrar algo que o Senhor... Porque eu não sou ninguém perante Deus. Se Deus me coloca no coração que eu tenho que ministrar a eternidade, e a eternidade fala de que a nossa casa não é aqui, é no céu, que existe algo maior, algo melhor. Eu não sei quem é que está ali a negociar a sua fé e vai ser despertado por isso. Eu não posso colocar em frente e não, vão roubar, eu posso ministrar outra canção. Não consigo fazer isso. Porque nesse livro, ele fala assim, ó. O que você quer? Avivamento? Ou você quer avivamento através da sua igreja? O que você quer? Pessoas tocadas por Deus? Ou tem que ser pessoas tocadas por Deus por tua vida. seu vídeo? Profundo. O que você quer? Uma nação salva? Ou tem que ser uma nação salva que no final vai falar? Foi o ministério do Douglas. É verdade. Exato. Então, às vezes a gente está assim, Senhor, muda Angola. Mas tem que ser através do meu vídeo. O Senhor, manda avivamento, vai ter que ser na Assembleia de Deus ou no Jesus Corp. Verdade. E aí salva Bragança, mas e se ele mandar avivamento numa outra igreja? É verdade. Sabe? E aí ele nos confronta muito. Uau. E aí eu acho que tem a ver com isso, sabe? Eu senti ele Mas falar eu fui isso pra você. Exato, porque de eu tô a tipo... dizer que eu derrubava os vídeos. E Deus, eu sinto te dizer isso, que Deus está confiando em você essas coisas grandiosas que você tá vendo, que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque você vai ser uma boa mordoma disso que ele tá. Amém. Glória a Deus. Uma boa mordoma disso que Deus está colocando na sua mão. Né? Porque a pergunta é quem ele pode confiar. É verdade. É verdade. Quem ele pode confiar. Isso me traz à memória uma pregação que ouvimos do pastor Eduardo, marido da pastora Camila Barros, que ele fala sobre abanar o fogo que não foi a gente que acendeu. Isso é bem numa altura... Fazer crescer o fogo do... Muito bom. Numa altura em que existe muita produção, em todas as áreas, né? Existe muito investimento. Você poder dizer, não, esse ano vou engavetar aquele meu projeto e vou impulsionar o projeto do fulano. Isso é muito forte. Então, amigas, obrigado. Foi muito abençoado nessa mesa hoje aqui. Glória a Deus. Obrigado por ter tirado esse tempo para vir aqui. Amém. E da generosidade de vocês. E a minha oração é que o Senhor continue a usar poderosamente vocês. Amém. Que Deus possa dar muita sabedoria, muito discernimento. E que vocês nunca saiam do quarto. Amém. Assim mesmo. Nunca posso sair. Amém. Obrigado, Raquel. Obrigada. Deus abençoe muito, viu? Amém. Privilégio Obrigada muito a grande. nós. Deus Amém. abençoe muito. Amém. Obrigado você que ficou assistindo, nos ouvindo. E eu queria que você fosse atrás aí de ouvir todas as canções, até esses outros nomes que a gente citou aqui, também lá da Nigéria, tudo mais, que você conhecesse ainda mais o que Deus está fazendo ao redor do globo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.